Boa tarde. Vamos dar prosseguimento, então, aos cases e o painel do Cidade Bem Tratada, agora já, então, na fase final, último turno. Gostaria só de fazer alguns comunicados antes. Eu fiz isso ontem, mas muitas pessoas não estavam aí. Essa caneta aqui, que é da quinta da instância, tirando a carga aqui de dentro, que pode ser, então, reciclada, essa parte externa, ela é totalmente biodegradável. Se coloca numa composteira, em 8 meses ela está já incorporada no sistema devidamente orgânico, para que todos possam aproveitar a caneta mais devidamente. E, como sempre, em todas as nossas edições, nós fazemos o reaproveitamento dos materiais dos banners, ou através de sacolas, que são feitas pela própria Gamídia, através de um projeto chamado Canvas, ou pela Rita Braga, que é uma design, que também aproveita esse material também para sacolas, estojos e assim por diante. Nós vamos ter agora, então, um case sobre o aproveitamento energético da celulose rio-grandense. Para coordenar este case, eu chamo o Odorico Conrad, professor da Univates, por favor. E o engenheiro Clóvis Zimmer, gerente de qualidade e meio ambiente da celulose rio-grandense. Engenheiro químico. Não, químico. Só químico. Químico industrial. Desculpe, eu achei que fosse engenheiro químico, é o químico Clóvis Zimmer. Então, para coordenar, eu vou apresentar aqui o Odorico Conrad, que esteve conosco no ano passado e que nos ajudou muito a montar esse painel que nós vamos ter, enfim, todas as atividades que nós vamos ter aqui hoje à tarde com relação às energias renováveis. Então, quero te agradecer, Odorico, pelo apoio que deste para nós, que foi fundamental para que pudéssemos estar aqui hoje à tarde. O Odorico Conrad é coordenador do Laboratório de Bioreatores do Parque Científico e Tecnológico da Univates, doutor em Engenharia Ambiental e Sanitária, graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de Engenharia Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: biogás, bioreatores, energias renováveis, resíduos sólidos, compostagem e saneamento ambiental. Então, durante essa tarde, será, então, as atividades coordenadas pelo professor Odorico. Por favor. Fantástico. Ok, obrigado, Beto. Então, boa tarde a todos e a todos. Dando sequência, então, à Cidade Bem Tratada, a gente não pode esquecer que a questão energética, a questão da energia faz parte diretamente do nosso dia a dia. Não podemos esquecer, quando a gente entra na questão ambiental, principalmente os impactos ambientais relacionados à energia, a sua origem, né? E hoje, claro que a gente está ampliando e avançando muito essa discussão sobre a origem da energia e a maneira como a gente pode obtê-la da melhor forma possível, e nada melhor que a gente trazer cases ou situações que a gente tem já visto no nosso dia a dia, até em questões mais práticas ou de empresas mesmo, a situação que o Clóvis Zimmer vem nos apresentar. Na verdade, o Clóvis Zimmer, ele é químico industrial especializado em engenharia de produção de celulose, né, gerente de qualidade e meio ambiente da celulose rio-grandense. Ele é conselheiro do CODEMA, representante da Simpasul, do Comitê de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Lago Guaíba. O case que o Clóvis vai nos apresentar hoje, ele vai versar um pouco mais sobre a redução dos impactos ambientais pela autossuficiência energética da CMPC. Acredito que vai ser muito interessante a gente trazer essas situações mais próximos do nosso dia a dia, para a gente também entender o comportamento, né, de grandes empreendimentos, como lidam com a questão energética quando a gente fala em sua sustentabilidade, né? Porque a gente tem que lembrar muitas vezes que falar em energia renovável, né, não quer dizer que sempre a gente está
falando de uma energia totalmente sustentável. A gente tem que abrir um pouco essa discussão, olhar isso de forma mais tranquila e mais calma também, para, a partir dali, começar a ter mais clareza, né, para onde a gente quer ir com relação à sustentabilidade energética da humanidade. Clóvis, a palavra está contigo, então. Vou pedir licença, vou ficar de pé, porque preciso ver a tela. Aliás, boa tarde a todos. Agradecer pela empresa o convite de poder expor esse caso. Eu acho que é interessante também, porque traz um conhecimento de como a gente pode reaproveitar certos recursos internos, no sentido de gerar energia e ainda ser autossuficiente com relação a essa energia, principalmente no empreendimento que tem um consumo energético bastante alto, como a gente vai ver na apresentação. Primeiro, a gente vai passar um videozinho rápido, institucional da empresa, de 1 minuto e meio, só para a gente situar o que é a empresa, o porte dela e tudo mais. Em maio de 2015, a Celulose Riograndense iniciou as operações da nova unidade de Guaíba. Após 2 anos de muito trabalho, que tiveram um investimento privado de 5 bilhões de reais, o maior da história na economia gaúcha, a empresa quadruplica sua produção. A nova fábrica demandou a contratação de empresas e a capacitação de mão de obra local, gerando mais desenvolvimento, negócios, impostos, empregos e melhores condições de vida em toda a região. Com a ampliação, o número de empregos diretos passa de 2,8 mil para 4,1 mil. Hoje, a empresa produz toda a energia elétrica necessária para se manter. Em breve, passará à rede pública até 30 megawatts da energia excedente. A Celulose Riograndense busca continuamente reduzir ou eliminar impactos que possam prejudicar as comunidades do entorno, como, por exemplo, o trânsito de caminhões nas vias da cidade e o ruído das operações industriais. Para a Celulose Riograndense, crescer é mais que uma prioridade, é um compromisso. Um compromisso com quem trabalha na empresa, com os cidadãos que a acolheram e com aqueles que fazem do solo riograndense um lugar melhor para viver. Bom, então vamos ao case. Então. Como o título diz, redução de impactos então, ambientais pela autossuficiência energética. Então, vou ponderar isso, como é que a gente, a partir da nossa matriz energética, nós chegamos à autossuficiência e o que ela representa em termos de impactos ambientais e no sentido da redução deles. Então, rapidamente, o que é a empresa? A gente viu um pouco pelo vídeo, mas só para situar em termos de alguns grandes números, né? Então, nós somos uma empresa de capital chileno, uma empresa que vai fazer em 2020 100 anos de idade. Ela atua em diversos segmentos, segmento madeira, né? Produtos derivados da madeira, direto não só a celulose e papel, mas madeira cortada, plywood, MDF, MDP, né? Isso no Chile, aqui no Brasil, a atuação é só em celulose e papel. No Brasil são 2 empreendimentos, o empreendimento da Celulose Riograndense em Guaíba e o empreendimento da Papéis Melhoramentos em São Paulo, que está presente no dia a dia, nas gôndolas do mercado, nos produtos de marca Dualete e Kitchen. Então, a nossa produção na fábrica, ela é composta hoje de 2 fábricas, a fábrica 1, que é a fábrica antiga, com capacidade para 450 mil toneladas, e a fábrica 2, com capacidade para 1.300.000 toneladas ano de celulose, que dá um total aí de 1.750.000. E mais uma pequena fábrica de papel para impressão escrita de 60 mil toneladas. Eu digo pequena porque qualquer concorrente hoje nosso no Brasil produz em torno de 500 mil toneladas ano de papel. A exportação do produto 95% de toda a produção é para exportação, sendo basicamente para os mercados Europa, América Latina e Ásia. A empresa hoje conta com
mais ou menos 1.000 empregados próprios e 2.500 prestadores de serviços permanentes, tanto na fábrica como na área florestal. A empresa tem várias certificações, 9.001, 14.001 na área ambiental, certificação de cadeia de custódia e manejo florestal, no caso o PFC e o FSC. Então, são os certificados da empresa. É uma operação de processo que opera 24 horas por dia durante 354 dias do ano. Tá? Então, tem um período sempre de parada geral e durante todo esse período nós temos o processo andando, consumindo energia e gerando energia, como a gente vai ver mais à frente. Então, o que é o processo e a gente entender um pouco como é que ocorre essa geração de energia, né? A verdade, a produção da fábrica, ela começa, a celulose não é produzida aqui, ela é extraída aqui na fábrica, né? A produção da celulose, ela começa lá no campo, quando a floresta cresce, né? A produção da madeira, ela se dá por um processo de fotossíntese, como a gente bem sabe, lá desde do nosso primário, pelos ciclos biológicos, né? Então, através da fotossíntese, acumula sequestro da CO2 do ar e energia do sol, vai gerar, então, uma matéria lenhosa, que é constituída de celulose, que é um carboidrato, né? E constituído de um outro oligopolímero chamado lignina. Então, esses dois compostos juntos aí é que vão fazer parte do processo de extração. No processo de extração, então, ele vai ser primeiro ele tem ele é picado, transformado em pequenos cavacos de madeira. Esses cavacos vão a um equipamento chamado digestor, onde ocorre um cozimento, né, que seria nessa representação aqui. Depois ele é lavado e encaminhado, então, para o branqueamento. Essa é a sequência com que a fibra, né, que sai de uma condição madeira, se transforma na celulose branqueada, que é seca e é levada aos mercados. A outra vertente que acontece aqui dentro é que no processo de celulose, de cozimento, o que acontece? Eu separo da madeira a fibra de celulose da lignina. Então, a lignina, que era aquele elemento que colava as fibras, né, ela é dissolvida e incorporada num líquido, né? E a lignina nada mais é que matéria orgânica rica em poder calorífico, né? Então, aqui é a fonte da energia. Então, se a gente for pensar assim, a matéria-prima energia e a matéria-prima produto, elas nascem todas na floresta, tá? E aqui é só processado e trabalhado. Então, a gente vai falar mais à frente esse ciclo aqui, como é que ele ocorre, né? Mas, basicamente, o processo, de uma forma muito linear, é essa aqui. O processo gera uma série de resíduos, tá? Esses resíduos todos, o que está destacado em amarelo, é o mote da palestra de hoje aqui, porque ele é a nossa fonte de energia na planta industrial, a principal da matriz energética. Então, nós temos aí a geração de casca de eucalipto, tá? Que ele vai todo para compostagem hoje, gerando um fertilizante orgânico, tá? Nós temos a serragem, que é pelos cavacos de tamanho maior que não podem ser reprocessados no cozimento, são transformados em serragem. Hoje isso aqui é comercializado para o mercado de produção de MDP, né? O lodo orgânico da estação de tratamento de efluentes líquidos, ele é compostado, né? E esse é a maior quantidade de resíduos sólidos que nós temos. Então vai para compostagem aeróbica e anaeróbica, né? Gerando no final um produto fertilizante orgânico. Cinzas da caldeira de força, né? Então são insumos para a indústria de cimento. Aqui nós estamos falando de uma caldeira de força que o combustível é carvão mineral do Rio Grande do Sul. O licor preto, que é o resíduo do cozimento de celulose, que é essa calda de lignina, que passa por um processo de evaporação e recuperação química, né? A gente vai ver mais à frente. As cinzas da caldeira de recuperação, que são reutilizadas internamente no processo, né? Recuperando químicos. A lama de cal, dregs e grites, que são resíduos alcalinos do processo de calcificação, que são então reutilizados internamente ou em situações de parada são gerados um corretivo, um produto que é uma lama de cal, que nada mais é que carbonato de cálcio, que é um corretivo de solo similar ao calcário, tá?
que é utilizado na agricultura e diversas outras aplicações. E resíduos perigosos, então, enfim, esses todos são para tratamento especializado, seja por incineração daqueles que são mais complicados de serem tratados, como embalagens de produtos químicos, né? Assim como também reciclagem de outros, tipo lâmpada, bateria, que vão para recicladores desse tipo de material. Então, com relação ao uso da energia, tá? Então, a indústria, ela é como se fossem diversas operações unitárias em pequenas fábricas, tá? Essas pequenas fábricas, elas basicamente são grandes consumidoras de energia que estão arroladas aqui. Então, plantas eletroquímicas, secagem da celulose, aquecimento das reações de cozimento e branqueamento, energia para a movimentação dos fluidos. Tem um parque de bombas imenso numa fábrica dessas, né, para fazer a movimentação, já que todo o fluxo de produto ele se dá por tubulações e no meio líquido, né? E sistemas computacionais, iluminação. Então, isso tudo são os consumidores, né, os grandes consumidores dentro da planta industrial. E isso representa um consumo diário aí da ordem de 200 megawatts. Um monte de energia. Se a gente pensar nas pequenas centrais hidrelétricas que a gente tem no estado, várias delas, no porte é em torno de 30 megawatts. Principalmente na nossa serra tem muitas essas pequenas centrais hidrelétricas, né? 200 megawatts é o consumo já equivalente aí a boa parte de uma grande hidrelétrica, né? E então, o que é a nossa matriz energética? A nossa matriz energética que compõe aquilo que gera energia dentro da fábrica, no sentido de buscar a suficiência de gerar esses 200 megawatts. E basicamente, nós temos a biomassa aqui, que no caso é o licor negro, e ele representa hoje 80% da participação de toda a quantidade de energia gerada a partir de algum combustível para o site industrial. E combustíveis fósseis, então nós temos óleo combustível, que provém no caso, da refinaria Alberto Pasqualini, aqui próximo de nós, que corresponde a 5%. Isso é para uso eventual em paradas e partidas da fábrica. O carvão mineral, né, que vem das minas de carvão aqui da região do carbonífera do estado, né, que corresponde a mais ou menos 10% da matriz energética. E gás natural, né, que é, então, o sistema de extração de gás comum do anel de gás que tem no país, aí, que fornece em torno de 5% do consumo de energia. E esse consumo de combustível basicamente são para gerar vapor, né, que vai gerar energia elétrica e vai gerar energia térmica para uso na fábrica. E para manter as reações de calcinação nos fornos de cal, que são feitas aí especificamente por gás natural. Então, a biomassa, como é que ela é gerada e como é que se dá esse processo? Então, no cozimento, a madeira ela é constituída de celulose, lignina, extrativos e cinzas, como eu tinha falado inicialmente. O nosso objetivo é separar todos esses componentes. Então, num processo de cozimento, eu tenho a separação desse produto a partir de uma reação com um produto chamado licor branco, que é essa solução de sulfeto de sódio em soda, dissolvendo a lignina, tá, e liberando as fibras. Tá. A lignina toda ela é extraída, então, do digestor, e ela passa a ter uma coloração preta, porque a lignina, uma vez solúvel em meio alcalino, vai ficar escuro, né, então a gente chama de licor preto. E no processo de lavagem, eu vou estar também retirando ainda residuais de licor preto, e todos eles vão ser encaminhados para a área de recuperação e reagentes químicos. Tá? E a polpa vai seguir, pasta de celulose, vai seguir o seu fluxo normal de produção. O licor preto, uma vez encaminhado para a área de recuperação, ele é evaporado, ou seja, ele é concentrado até 85% de sólidos, e aí ele ganha um poder calorífico enorme, ele vai ficar com um poder calorífico maior do que óleo combustível, tá? Então chega aí a valores na ordem de 6.000 quilocal por quilo. E esse líquido concentrado, ele é aspergido numa caldeira de recuperação, tá? E nessa caldeira, então, ele é queimado. Então ele queima,
né, a parte inorgânica, que eram aqueles compostos de sódio, né, e sulfeto de sódio, são incinerados e geram uma massa fundida, chamada esmalte, que vira uma solução de carbonato de sódio e sulfeto de sódio, que vai para a ilha de calcificação, que, através de uma reação de deslocamento descrita aqui embaixo, ela vai gerar, de novo, o licor branco, que vai voltar para o digestor para fazer novo cozimento. E aqui isso fica num ciclo fechado, com uma perda de conteúdo de soda aqui de cerca de 5%. Então, eu necessito fazer um make-up de 5%, né, e é uma reutilização muito importante e economicamente viabiliza o processo de cozimento. E, por outra vez, né, essa caldeira, então, gera vapor, né, uma caldeira desse porte aqui, uma caldeira para produção de 640 toneladas hora de vapor, né, vapor de 100 quilos de pressão, então vapor de alta pressão. Esse vapor é direcionado a um conjunto de turbogeradores, são turbinas, no qual então passa, transforma essa energia térmica aqui em energia cinética, movimentam as turbinas movimentam geradores e vai gerar então energia elétrica para a rede da fábrica. E na extração dessas turbinas, então, é retirado o vapor de média e baixa pressão, que é utilizado como energia térmica para aquecimento de todas as reações que vão acontecer no processo. Então, da energia gerada, né, ela é gerada em 2 caldeiras de recuperação e na caldeira auxiliar a carvão. Essas aqui têm como fonte o licor preto, que são biomassa, e o carvão, um combustível fóssil. Então, elas são distribuídas para 5 turbogeradores, né? A caldeira 2 alimenta os turbogeradores 4 e 5, e a caldeira 1 e caldeira auxiliar alimenta os turbogeradores 1, 2 e 3. E esses turbogeradores são, o total deles, em torno de 55 megawatts de capacidade, e esses aqui, a capacidade total de 190 megawatts. E essa energia, a condensação do vapor nessas turbinas gera energia térmica, que é o vapor de baixa e média pressão. E daqui, então, os turbogeradores vão gerar energia elétrica de 230 mil volts e 69 mil volts, num total aí de 230 megawatts de energia. O consumo interno na ordem de 200 megawatts, como já tinha mostrado antes, e o excedente dos 30 megawatts é colocado na rede, no Sistema Nacional de Energia Elétrica do país, que é todo interligado. Então, a gente vende para a rede essa energia excedente. O que isso representa em termos de redução de impactos, né? Esse processo todo de gerar energia, né, de forma a eu ser autossuficiente e não pegar energia na rede, né, e também não reutilizar internamente uma série de resíduos aqui. Então, essa redução da emissão de gases um dos impactos é a redução da emissão dos gases de efeito estufa pelo uso de 80% de combustível de biomassa, que é o licor preto. Se eu não tivesse essa possibilidade, para poder manter esse tipo de caldeira operando, teria que ser utilizado o óleo combustível. Então, estaria utilizando um combustível que geraria gases de efeito estufa, CO2 no caso, né? Isso representa a não emissão de 2.800.000 toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera, essa caldeira de recuperação. Isso corresponde a 40% da emissão. O que corresponde a esse número aqui, se a gente fosse transformar em algo mais palpável do nosso cotidiano, né? Isso aqui é a emissão de 40% da emissão dos veículos da região metropolitana de Porto Alegre, que é composta por 31 municípios. Para a gente lembrar. Isso corresponde a mais ou menos 2,4 milhões de carros. O outro é a recuperação de substâncias químicas do licor para a produção de licor de cozimento de novo. Então, ou seja, aquilo que seria um resíduo, né, para ser disposto em uma estação de tratamento de efluente, eu recupero ele.
E essa recuperação com todos os químicos que eu utilizei, em 95% de eficiência. A não geração desse efluente líquido de alta carga para tratamento. O que corresponderia a isso? Corresponderia a não geração de cerca de 45 mil metros cúbicos por dia de efluentes. Isso corresponde a mais ou menos, hoje, se eu fosse pensar da minha geração total de efluentes, em torno de 30% de toda a minha geração de efluentes seria só por conta disso. E a geração de uma energia elétrica limpa para o sistema elétrico nacional. Então, essa energia que é exportada hoje, ela é uma energia que ela é energia verde, o mesmo conceito da energia gerada pelo etanol. Por quê? Porque o CO2 emitido pela queima da lignina, que é uma biomassa, ela vai ser de novo absorvida pelas florestas que estão gerando nova madeira para entrar no ciclo. Então, é considerado carbono neutro. E com considerações finais, então, já finalizando, então, com a ampliação da CMPC Celulose Rio Grandense, se passou a ser autossuficiente justamente pela entrada dessa caldeira com uma maior capacidade de queima de licor, gerando um excedente de receita para a empresa pela comercialização dessa energia, com significativa redução de impactos, tanto para efluentes quanto para emissões de gases de efeito estufa, CO2, geração de energia elétrica limpa para o sistema elétrico nacional, e a recuperação integral de um importante resíduo de processo com aproveitamento energético e de materiais. Então, essas são as considerações que a gente iria colocar nesse case. Fico aberto para perguntas de vocês, dúvidas, enfim, esclarecimentos. Meus dados de contato estão aí também. Qualquer coisa podem fazer por essas vias também, entrar em contato comigo. E a gente está à disposição aí para responder. Obrigado. Ok, fantástico, Clóvis. Bom, pessoal, nós vamos abrir para a discussão e com certeza os comentários do Clóvis, talvez para uma parte, talvez para uma parcela do público possa ser um pouquinho técnico, né? Mas acho que agora deu. Vamos lá. E eu acho que em função disso, talvez uma conversa um pouco mais tranquila possa esclarecer algumas dúvidas, principalmente por se estar tratando de uma questão ou uma magnitude significativa de consumo de energia e, consequentemente, também, pela necessidade que se tem, a geração de energia. Então, a gente abre espaço aí para o público fazer seus questionamentos. Depois eu também vou fazer alguns questionamentos, Clóvis. Por favor. Oi? Ok. Boa tarde, Clóvis. Faz tempo que a gente não se via. É uma pergunta na verdade, bem simples. Talvez eu tenha perdido durante a apresentação. Falando de impactos ambientais, análise de ciclo de vida, alguns impactos foram reduzidos, logicamente, por exemplo, a pegada de carbono, gases de efeito estufa. Mas teve algum outro lá que por exemplo, aumentou? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente substitui combustíveis fósseis por renováveis, como a madeira, a gente tem a questão da ocupação do solo, que é muito extensa no caso da silvicultura. Essa seria a minha pergunta. Tá. Nesse caso, não, porque... Acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, está certo. Nesse caso, não. Por quê? Porque o 50% dessa energia que vem da madeira é da mesma madeira que vai produzir a celulose. Então, por exemplo, se eu não tivesse esse processo, esse 50% seriam os resíduos que iam ser dispostos em algum local com necessidade de tratamento, gerando outros ciclos de necessidade de consumo de energia, de tratamento, de disposição, o que para um ciclo de vida seria pior. Tranquilo. Mais questionamentos? Alguma questão? Aqui tem à esquerda. Boa tarde, muito prazer. Eu sou especialista em Direito Ambiental, a OAB, Rio Grande do Sul. Meu nome é Ricardo Ronchetti. Por gentileza, quanto à questão do Lago Guaíba, tá? Lógico, eu não tinha muita idade no tempo da Borregar,
Mas o Lutz, né, a gente tem toda uma história de problematização com relação à qualidade da água, né? E então eu questiono o seguinte: por ser morador da Zona Sul de Porto Alegre e por perceber certas situações que acho que não são necessárias que sejam declinadas aqui, e também moradores dos bairros vizinhos da própria sede em Guaíba, né? A questão de impactos, mas mais referente à questão do Lago Guaíba, que o senhor é conhecedor, né? Tanto quanto o Dr. Clóvis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, de fato, até que ponto a gente evoluiu desde o tempo da Magda, enfim, do pessoal do Lutz, né? Borregar, né? Foram sucessivas administrações, enfim, né? E agora, essa questão de impacto, como é que a gente está lidando com isso? Obrigado. Ok. Foge um pouco da questão da energia, mas vou falar um pouco sobre o Lago Guaíba, né? Até porque no ano passado, na Cidade Bem Tratada, tive a oportunidade de justamente tratar esses temas aqui. Nos anos 80, quando ocorreu a grande mudança do jeito da empresa que ela vinha, da época de Borregar, a passar pelo início da mudança, quando ela passou a ser nacional, na mão do Banco do Brasil e BNDES, depois ela é privatizada para o grupo Klabin e Ósper Votorantim na época, foi implantado, então, a modernização da fábrica, naquela época, com a implantação da estação de tratamento de efluentes líquidos, né? Essa estação, na época, só existiam 5 estações de tratamento de efluente tão avançada como essa em fábricas de celulose no mundo, né? Que vai até o tratamento terciário de seus efluentes. Então, gerando um efluente de excelentíssima qualidade, né? A ponto de poder dizer assim, ó, sem impacto, né? Com a evolução dos anos, né? Então, com a implantação principalmente da linha 2, foi então também implantado uma nova estação de tratamento de efluentes líquidos, tão mais moderna do que essa que hoje está com quase 30 anos, né? Que foi agora em 2015, aliás. E esse efluente ele tem uma qualidade ainda melhor tratada do que da estação anterior, que era tão boa quanto, né? Então, gerando um único efluente, que assim foi licenciado, fazer a mistura do efluente da fábrica 1 com da fábrica 2, para resultar num único efluente que é lançado no emissário, no Lago Guaíba, no canal de navegação, a 1,7 quilômetros da costa do lado de Guaíba, tá? Nós temos um monitoramento que a FEPAM estabeleceu no licenciamento ambiental, que nos estabelece que, para todos os parâmetros de lançamento do efluente, nós também os devemos monitorar no Lago Guaíba, né, de forma semanal. E, com isso, a gente monitora no ponto de lançamento do efluente, no fundo e na superfície, a 300 metros abaixo do ponto de lançamento, que a gente chama de zona de mistura, e a 1,5 km a jusante desse ponto de lançamento, e também a 1 km antes do ponto de lançamento, que seria o nosso ponto referência branco sem influência da fábrica, tá? E esse estudo mostra, assim, ao longo de 2 anos de monitoramento, tá, que não existe nenhuma diferença significativa entre qualquer um dos 5 pontos que são monitorados, né? Então, principalmente com relação à comparação no ponta montante. O que a gente nota é que as flutuações que ocorrem no índice de qualidade de água ou dos parâmetros, ela é muito mais reflexo do que vem no fluxo do Guaíba do que propriamente o lançamento do efluente. Então, com isso, a gente tem condição de dizer que nós não afetamos nenhum índice de qualidade da água do Lago Guaíba para 25 parâmetros monitorados. Tá? Ok, mais um questionamento ali. Boa tarde, me chamo Andréas Mendes. Gostaria de fazer uma pergunta mais no sentido de eficiência energética, não é? No ponto de se tem, então, uma visão da CMPC Celulose, da sua rotina de processo produtivo, assim por diante, como essa rotina, não é? Ou como se pensa em eficiência energética dentro da empresa, já prolongando a ideia de que isso pode minimizar impacto ambiental e assim por diante, reduzir consumo energético, trabalhar com o foco da conservação de energia. Uhum. Bom, aí isso desdobra, primeiro, assim, operacionalmente, né, um conjunto de indicadores que são acompanhados,
em termos de consumo de energia de cada uma das áreas. Todas as áreas são monitoradas com relação aos seus consumos, né? E aí acompanhamento gerencial especificamente. Tá? Modernizações que vão acontecendo na fábrica, principalmente pela troca de equipamentos, né? Vamos colocar assim, basicamente o grande consumidor de energia elétrica são as bombas que fazem movimentação dos fluidos dentro da fábrica. À medida que elas vão sendo trocadas, a tendência da troca dos motores é para motores mais modernos, que são mais eficientes do ponto de vista de consumo. Isso acaba reduzindo também essa demanda interna de uso, né? Se a gente fosse pensar esses 200 megawatts hoje, que eu consumo na fábrica como um todo, se eu fosse considerar os mesmos motores elétricos que eu tinha de 30 anos atrás, teria que ter uma necessidade muito maior do que esses 200 megawatts, né? Então, é claro que isso tu não consegue trocar tudo de uma única vez, porque é uma quantidade de capital muito grande, mas num novo empreendimento todo novo, né, já nasce dentro dessa premissa. Ok, pessoal, mais questionamentos? Alguma coisa a mais? Pessoal, eu vou aproveitar também fazer um questionamento para o Clóvis, já que ele é químico de formação, né, e responsável pela área ambiental da empresa. A gente tem, claro, e a gente até, de certa forma, apoia essas iniciativas quando se trabalha com recuperação de energia ou eficiência energética, ou utilização até de resíduos para a produção e geração de energia, em detrimento de utilizar as tradicionais fósseis que até pouco tempo, de certa forma, talvez tenham sido a grande utilização da empresa. Visualizando isso de forma um pouco mais pontual e talvez até uma questão um pouco mais técnica, com relação às emissões, Clóvis, eu acho que é uma área que tu também domina muito bem, que tu talvez consiga nos esclarecer algumas questões. Porque quando eu aproveito a biomassa, o meu resíduo, né, que é um componente residual dentro do processo industrial, eu posso ter alguns produtos talvez não tão desejáveis dentro desse sistema. Isso está tranquilo, está monitorado, está equilibrado, ou como é que vocês estão fazendo esse levantamento, essa avaliação? Bom, as emissões aéreas, todas elas são monitoradas conforme licenciamento, né? Então, tem uma série de padrões a serem atendidos, não só internos, como também padrões internacionais, que a empresa ela pauta esse atendimento, porque os nossos consumidores, a maior parte a gente vê ali Europa e Ásia, e no mercado internacional existem já diretrizes que vieram da comunidade europeia que estabelecem padrões aceitáveis para uma fábrica moderna estar atuando, né? Então, isso pauta esses níveis de controles e níveis de emissões que a gente faz com relação às emissões aéreas. Não tem nada que nos surpreenda assim, com relação a não conseguir atender aquilo que estão colocados dentro dessas premissas, né? E aí esse monitoramento ele é tanto para situações de alguns gases que são monitorados de forma online, assim como outros que são monitorados em frequência semestral ou anual através de amostragens isocinéticas, né? Fantástico. Pessoal, só para a gente dar encaminhamento, temos mais um questionamento que a gente tem ainda o painel na sequência que vai também abordar questões de energia. Sim? Não. O mexilhão dourado já foi um grande problema para nós, principalmente a questão de 10 anos atrás, tá? Hoje nós não temos tido mais grandes problemas com relação ao mexilhão dourado, mas é uma preocupação, porque a tendência dele é assim, a gente teve onde teve problemas, ele crescendo dentro do emissário, tá? Dentro das adutoras de água, tá? Que acabavam então gerando plugamento de tubulações e tudo mais. Mas essa fase parece que passou. A gente não sabe direito por que em alguma época específica houve esse crescimento. Não se conseguiu entender muito claramente, mas hoje não tem sido um problema, não. Ziver, só para esclarecimento, entendo que são 3 turbinas, os 3 geradores que vocês têm, trabalham no mesmo ritmo da fábrica, portanto, 354 Sim. dias por ano. Produz energia elétrica, aliás, que eu acho que é em alta pressão, primeira queda traz para pressão de operação. Quer dizer, essa Isso. parte, a primeira, não sei de quanto, de 100
De 100 para 13 quilos e 6 quilos. Para 25. E 25 vira calor de vapor de processo, é isso? Isso. Ok, obrigado. Isso aí. É turbina de condensação. Ok, pessoal. Eu acredito que o Clóvis conseguiu trazer informações espetaculares para nós, principalmente pela magnitude. Eu não sei se para todos está claro o que significa 200 mega do que ele comentou aí. São valores realmente muito significativos, né? Então, quando a gente começa a falar em questão de energia ou eficiência energética ou buscar respostas de energias renováveis, a gente tem que lembrar que eu preciso trabalhar fortemente em duas frentes. A discussão vai continuar no viés das energias renováveis, ou nas que a gente considera sustentáveis. Entra a discussão do ciclo curto, que o pessoal começa a comentar que a energia renovável é considerada uma energia de ciclo curto, né? Mas sem buscar e sem tentar trazer uma eficiência energética dentro das empresas, e principalmente dos grandes consumidores, que é o caso aqui que a gente está avaliando. Nós não estamos falando de uma empresa pequena que tem uma necessidade muito grande de energia, né? Temos que trabalhar fortemente em todas as frentes para poder tentar equacionar, em algum momento, acharmos equilíbrio na questão da sustentabilidade energética que a gente tanto procura. Eu acho que o Clóvis conseguiu trazer informações interessantes, importantes, que deixaram uma contribuição muito boa para nós. Obrigado, então, Clóvis, e uma salva de palmas para o colega. Obrigado.